Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com a nossa programação e nosso destaque agora é produção de café. A Conab divulgou ontem a sua estimativa, os números finais da safra 21, trazendo aí um destaque para a produção do café de Conilon, que teve um incremento aí bastante significativo e confirmando as baixas que o mercado já esperava para a produção de café arábica. Mas para a gente entender melhor esse relatório e o que a Conab apurou nesse momento, nós convidamos aqui agora a Candice Santos. A Candice, ela é superintendente de informação da agropecuária da Conab. Seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, muito obrigada, Virginia. Candice, eu queria começar nosso bate-papo hoje chamando a atenção para esse destaque da Conab para o recorde na produção de Conilon, né? Chegando aí a 16,29 milhões de sacas. O que a gente tem com esse número, né? O que aconteceu para a gente ter esse incremento? Quais são as informações que a Conab traz ao mercado nesse momento? Virginia, nesse último levantamento, né, o quarto levantamento de fechamento da safra 2021, né, a Conab divulgou a produção nacional de 47,7 milhões de sacas. Desse total, 31,4 milhões de sacas relativo à produção do café arábica, né? E 16,3, como você falou, milhões de sacas relativo à produção do Conilon, né? Isso significa 13,8% a mais comparado à safra 2020, né? O café Conilon, né, ele é principalmente produzido no estado do Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Nesses locais, as nossas condições climáticas elas foram mais favoráveis, né? Comparado ao que a gente vem acompanhando do café arábica, né? Que passou por um estresse hídrico. Além do mais, o café Conilon ele sofre pouca bienalidade negativa, né? A bienalidade negativa afeta pouco a produção. Aliado à questão climática, os produtores também têm aumentado e melhorado a sua tecnologia, né? Melhorando seu manejo, no que condiz a questão de podas, de irrigação, espaçamento, número de hastes. Isso tudo produziu um aumento na produtividade do café Conilon. Em torno de 12% a gente teve um aumento nessa produtividade. Candice, quando a gente fala no café Conilon, desde 2016, quando foi o Conilon afetado pela aquela severa seca que a gente observou, a gente vem falando que o produtor tenta se restabelecer, se recuperar, né? Esses números da Conab nesse momento mostram que, enfim, essa recuperação, principalmente ali para o Espírito Santo, ela de fato começa a acontecer? A gente pode deduzir isso ao mercado? Isso, é o que a gente vem acompanhando, né? Esse uso da tecnologia, né? Essa transferência de tecnologia, isso tem muito o peso da pesquisa nesse incremento de produtividade, tá? E também lembrando que teve um pequeno aumento de área, levando em consideração no Conilon, de torno de 2,2%. Então, isso também colabora com esse aumento na produção, tá? Mas a produtividade é o que pesa mais. E quando a gente fala na questão do café arábica, a gente já esperava uma redução na produção. Primeiro porque a gente vem de um ano muito positivo, como foi 2020, né, Candice? O Brasil produziu muito em alta escala, já teria a bienalidade, mas infelizmente, teve as irregularidades climáticas que afetou bastante. Os números da Conab ficam dentro do que era esperado naquele primeiro levantamento ou a gente teve algum reajuste? Sim, né? Porque a gente já esperava uma redução por ser a questão do ano, né, da bienalidade negativa, vindo de um ano de uma superprodução, ou seja, as lavouras elas produziram muito, né? Espera-se que no próximo ano ela tenha uma redução nessa produção, então já era esperado. No entanto, iniciou essa redução de chuvas, né, nos períodos mais críticos, que foi no segundo semestre do ano passado, e chuvas irregulares nesse ano, né? Então, isso tudo culminou numa redução de produtividade. E no final, né, no final da colheita, teve a ocorrência das geadas, como todos acompanharam, né, no mês de julho e agosto. No entanto, o impacto dessas geadas, ele não foi
observado para a safra atual que está sendo fechada, né? O impacto maior foi a questão mesmo da bienalidade e o estresse hídrico durante o desenvolvimento em épocas críticas. E o relatório trouxe também, né, Candice, uma queda na área de produção de café arábica em relação a 2020, com uma área 4% menor do que a safra anterior. Por que a gente teve essa redução? Tem algum motivo específico? A gente consegue justificar isso? A gente observa essa redução na área de café em produção comumente em anos em que existe a bienalidade negativa. Nesses anos, o produtor ele investe mais nos tratos da cultura, do manejo, da poda. Então, a gente tem um incremento na área de formação, né? Preparando já para a próxima safra, 2022. E quando a gente fala na safra 2022... a gente sabe que precisa esperar chegar mais perto para entender melhor como é que vai ser, mas eu sei também que a Conab acompanha de perto o andamento das lavouras, né? Como que está a condição agora? Voltou a chover nas principais áreas de produção? A gente ainda tem alguma preocupação? O que a gente tem de informação para 2022 nesse momento? Virginia, a gente continua acompanhando o impacto das geadas e do déficit hídrico, né, no desenvolvimento das lavouras, mas as melhores informações vão ser divulgadas no dia 18 de janeiro, que é o nosso primeira divulgação para a safra 2022. Mas a gente está acompanhando de perto, né, o impacto tanto do déficit hídrico quanto o impacto da geada naquelas lavouras que sofreram esse estresse, tanto pelo frio quanto pela seca. Nos estados, né? Nos principais estados produtores de arábica, né? Minas Gerais, São Paulo e Paraná, para esse caso específico da restrição hídrica, né? E da geada. E quando a gente fala para o Conilon para o ano que vem, a gente sabe que o Conilon ele sofre menos com a bienalidade, as expectativas continuam positivas diante desse incremento que nós tivemos esse ano? Continuo. Estamos observando e continua tudo bem. E para a gente finalizar, Candice, 47,7 milhões de saca é um número que chama bastante atenção, justamente pelo que a gente já mencionou, né? Que a gente vem de um 2020 bastante volumoso. A gente fica com a impressão de que o cenário vai ser de bastante aperto entre oferta e demanda, considerando consumo interno e principalmente exportação. É isso mesmo? A gente teve uma redução, essa redução também chamou a atenção da Conab, mesmo já sendo esperada? Como eu sempre falo, né? A agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Então a gente sempre está sob influência do ambiente, né? Sendo a presença de água e de temperatura fundamental. Então o que a gente faz, Virginia? Segue acompanhando, né? A gente observou em todas as mídias, né, esse estresse de chuva, né, o excesso, na verdade, de chuva ali no sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Então a gente tem que aguardar para ter mais informações. Candice, eu agradeço muito sua participação e disponibilidade. Eu deixo o convite aberto para você voltar em janeiro, então, após o primeiro levantamento da Conab. A gente aqui no Notícias Agrícolas continua tentando acompanhar bem de perto o que vem acontecendo aí com o setor cafeiro. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada igualmente. Boa tarde para vocês. Portanto, esse foi o nosso bate-papo com a Candice Santos. Ela é superintendente de informação de agropecuária da Conab, que divulgou ontem o seu levantamento final, fechando aí a safra 2021 para o café. O destaque da Conab foi o incremento na produção de café Conilon, que teve aí sua produção recorde nesse ano. De acordo com ela, a gente começa de fato agora a observar aquela recuperação que o setor há muito tempo vinha falando, desde aquela seca de 2016, que atingiu ali principalmente o Espírito Santo. Para o Arábica, confirmou então a redução na produção por conta de condição climática, principalmente pela seca. Ela deixou bem claro aqui
que as geadas que nós observamos no mês de julho desse ano, a gente deve saber os impactos para a produção de 2022. Sendo assim, a Conab fecha aí a safra de 2021 com 47,7 milhões de sacas de café para o Brasil. É um número que chama bastante atenção, porque no ano anterior, 2020, nossa produção ela realmente foi bastante volumosa, e a gente sabe que o Brasil vinha muito forte nas exportações, consumo interno vai muito bem, então a gente tem essa sensação de que o cenário de oferta e demanda fica cada vez mais apertado por conta das condições climáticas, e agora a gente precisa esperar os próximos meses para saber o que vai acontecer com a safra de 2022, que também já começou com uma série de problemas climáticos. Teve a seca, teve geada, depois teve seca, pós a geada novamente, então a gente precisa acompanhar bem de perto para ver como é que vai ficar esse mercado daqui para frente. Bom, vou ficando por aqui, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.